Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os Key Opinion Leaders, que são os famosos KOLs da área de Medical Affairs. Vamos juntos? Os KOLs são os líderes de opinião, eles são especialistas médicos que fazem parte, né, dos Healthcare Professionals, são altamente respeitados e reconhecidos em suas áreas de atuação e eles possuem uma reputação de líderes em seu campo de atuação. De modo geral, se for na área de dermatologia, né, os outros médicos da área de dermatologia, possuem aquele KOL, né, como uma influência para eles dentro da área. Então ele vai ser bem específico. Os KOLs conseguem influenciar desde os pares deles de atuação, provedores de saúde e inclusive consumidores. De modo geral, essa influência vai gerar uma maior adesão de medicamentos, o que acaba tendo um valor agregado para a indústria farmacêutica. As formas de influência desses KOLs pode ser da forma presencial, que é a forma tradicional, e também pode ser da forma online. A forma online ela pode ocorrer de diversas formas, desde o uso de mídias sociais, lives, eventos online, congressos, né? Isso já existe, já está bem estabelecido esse novo modelo online de interação. E também pode ser da forma presencial, como reuniões de associação de pacientes, discussões de casos clínicos dentro de universidades, palestras, entre outras situações, congressos nacionais e internacionais que têm a reunião desses profissionais no qual se debatem casos clínicos. Os KOLs são uma voz poderosa de influência, eles são independentes, por mais que eles tenham esse trabalho, de certa forma, né, junto com a indústria farmacêutica, eles não recebem por isso, né, para promover qualquer medicamento, nem poderia. Eles vão apenas promover aquilo que eles de fato testaram, daquilo de fato estudaram clinicamente e vão divulgar os resultados que eles obtiveram. E eles são comprometidos com a melhoria da saúde dos pacientes. Os KOLs são um recurso valioso para a indústria farmacêutica, desde a etapa de pesquisa e desenvolvimento até a entrada das novas tecnologias no sistema de saúde. Por exemplo, se uma indústria farmacêutica está trabalhando com um novo protótipo em pesquisa e desenvolvimento, ela pode, em parceria com os KOLs de interesse, fazer pequenas validações e também obter conhecimento prático deles, dessa relação médico-paciente, para fazer aqueles ajustes finais, né, da medicação. Talvez a forma farmacêutica, entender quais as dores ali do paciente, se elas de fato estão sendo resolvidas com o medicamento que está por vir, está ali na etapa ainda de protótipo. Os KOLs, eles buscam o acesso antecipado a essas terapias inovadoras por meio de parcerias com a indústria farmacêutica e esperam que essas associações levem a melhores resultados clínicos e também a maior projeção profissional. De modo geral, o KOL também pode procurar a indústria farmacêutica. Ele pode procurar a indústria farmacêutica para trabalhar com uma pesquisa clínica de um medicamento que está nessa fase. Então, ele já começa como um parceiro desde cedo, né, antes do produto de fato chegar no mercado. Ele pode procurar a indústria farmacêutica com uma situação problema. Olha, eu enfrento determinado problema na minha clínica no dia a dia, ou, né, escuto isso de outros pares também e dos meus pacientes. Existe a possibilidade de isso ser resolvido de alguma forma, né? Isso tem interesse e valor agregado para a indústria, o desenvolver um novo medicamento, uma determinada abordagem terapêutica, alguma coisa nesse sentido. De modo geral, a gente pode simplificar essa relação como uma simbiose. É uma relação no qual há benefícios mútuos, tanto para os médicos quanto para a indústria farmacêutica. Então, que nós já sabemos quem são os KOLs,
qual a forma de influência desses KOLs e a relação dos KOLs com a indústria farmacêutica. De modo geral, quais seriam, né, os desafios existentes nesse relacionamento entre os KOLs e a indústria? De modo geral, eu acho que desafios são muitos, né, desde a relação face to face, né, comunicação, interesses, né, até que ponto os interesses são mútuos naquele determinado momento, até que ponto aqueles interesses são divergentes, até que ponto os 2 estão enxergando valor um no outro, existe uma clareza, de fato, naquele relacionamento, existe comunicação assertiva ou não, para aquele determinada situação. Mas de forma geral, antes dessa relação face to face e de desenvolver esse relacionamento no dia a dia, existe uma etapa antes, um desafio antes, que é você mapear e identificar corretamente os KOLs, né, de fato, quem é o seu público-alvo naquele momento para determinada estratégia. Porque se ele não for mapeado corretamente, a consequência pode não ser um engajamento de forma eficaz daquele KOL. E de modo geral, como é feito, né, esse mapeamento, a forma tradicional de mapear os KOLs é utilizando alguns critérios amplamente conhecidos, que é a participação em conselhos consultivos, realização de pesquisas e publicações em revistas científicas relevantes, e aqui é importante falar da área terapêutica, né? Então, você pensa que a gente está falando de uma classe de fármacos, por exemplo, eu trabalho com oftalmologia. Então, toda essa parte de publicação em revista, participação em conselhos consultivos, teria que ser relacionado para a área de oftalmologia, senão não faria sentido. Presença em congressos e seminários, exercícios de alto cargos em instituições relevantes, também pode ser utilizado para você mapear e identificar corretamente. Aqui é de uma forma bem simplificada, né, poderia ser dado notas para eles, para você colocar eles talvez em caixas, né, KOLs muito importantes, KOLs menos importantes, KOLs, que de fato atuam como aquilo que eu quero, KOLs que passam próximo do que eu atuo e quem sabe vale a pena ter esse relacionamento e trazer ele para nossa área. Isso vai um pouco da estratégia ali determinada, junto com a empresa, né. Entretanto, a gente acaba ficando com um ponto cego se a gente olhar somente para a forma tradicional. Desde a pandemia, a influência digital, vem tomando conta, né, de congressos de forma digital, interações como live, clínicas e médicos com conta no Instagram, para falar um pouco da rotina, divulgar o trabalho, divulgar a opinião dele frente a algumas coisas, e se a gente não olha também para esse lado digital, de relacionamento dos médicos, a gente tem um ponto cego, a gente não está vendo o todo quando está montando uma estratégia de relacionamento. Já existem algumas empresas que trabalham com esse mapeamento online dos KOLs, por exemplo, a True Intelligence. Não é uma recomendação da empresa, porque eu não uso a ferramenta dela, eu não tenho conhecimento prático da ferramenta dela, mas o que ela vende é que ela consegue, de fato, mapear esse relacionamento online que os médicos têm entre eles e o público-alvo que tem esse relacionamento com eles, trazendo valor agregado para a indústria montar a sua estratégia de relacionamento com o KOL. Porque se houver, né, a junção online e offline, é possível verificar essas informações contextuais que são fundamentais para compreender o perfil e a influência dos KOLs. Se você consegue saber com quem um determinado KOL se relaciona, você consegue entender a dimensão dele, o escopo, né, que ele atinge, e você consegue trabalhar esse relacionamento de forma mais direcionada, com maior clareza. Então, de modo geral, se você olhar o online e o offline, você consegue de fato estabelecer as redes de relacionamento. A True Intelligence alega, né, que 75% dos médicos ou mais apresentam pelo menos uma mídia social na qual eles trabalham. Então isso dá embasamento, né, para que esses dados sejam olhados para, né, para a indústria farmacêutica.
A matriz de influência desses médicos, se a gente considerar o mundo online e o mundo offline, ela pode ser dividida em pelo menos 3 situações. Os scientific hubs, que seriam médicos que têm uma influência apenas não, né, mas uma influência, restrita ao mundo científico, com divulgação científica em papers internacionais e nacionais, toda a parte acadêmica de fato. Eles classificaram os champions, que são pessoas que têm influência digital, isso, e acadêmica, então eles vão conseguir usar as mídias sociais para ter uma determinada influência e também a parte de artigos científicos e mundo acadêmico. E eles colocaram a terceira opção, que seriam os médicos, os KOLs broadcasters, que não têm essa influência científica com artigos científicos, entretanto, eles têm uma influência no mundo digital. E se a gente, de alguma forma, não olhar para o mundo digital, você está excluindo um determinado grupo de KOLs, que você não está vendo, e você está colocando todo mundo na mesma caixinha, que seria a turma de influência científica. O resultado, se for avaliado de fato, o mundo online e offline, você consegue melhorar a sua estratégia dentro da indústria, porque você procurou clareza daquele, né, de conhecer o seu KOL. Com isso, você pode melhorar a comunicação e usar uma comunicação muito mais direcionada para ele. E, de modo geral, você consegue atrair maior valor agregado para o relacionamento do KOL e da indústria farmacêutica. De modo geral, era isso que eu queria trazer hoje. E até mais.